dia, mais um XP Connection no ar, o último dessa semana, que é uma semana não mais curta, semana que vem que é mais curta, né, Kim? Isso aí, feriado na segunda, Feriado que na beleza, segunda. já pessoal viajando. Já reflete aqui. Estradas cheias já. Pô, 260, 259 conectados apenas. A gente gostaria, né, poder sair cedo assim, Pô, pegar a estrada. com certeza, mas não dá, a gente tem que ver o que está acontecendo no mercado que está bem parado, quer dizer, amanhã começou mais DIs ali, né, de repente em alta, a gente não viu nada assim, dólar embaixo, depois melhorou um pouco, bolsa abriu em forte alta, depois voltou, impressionante aí. Mas a gente está aqui para tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. Isso aí, sexta-feira, último XP Connect na semana. Lembrando que a gente só volta terça-feira aí. Nossa Senhora Aparecida terça-feira e, consequentemente, dia das crianças para todo mundo poder descansar com sua família, filhos e tudo mais. Vocês acham que o dólar continua caindo devido ao Fed? Ele está agora numa tendência de queda sim, Alan. Já poderia até falar sobre isso. A gente até recomendou uma estrutura para os nossos clientes na segunda-feira, terça-feira, de queda do dólar, que você dobra o ganho na queda do dólar, né? Então, a gente já acreditando que nesse curto prazo, primeiro a alta foi acima, né, dos fundamentos, e depois a gente viu com números piores, principalmente nos Estados Unidos, né? A economia por lá, você teve o payroll na sexta-feira que surpreendeu negativamente, e essa ata do FONC não contempla o payroll, certo, Kim? Se o cenário já foi meio assim da ata do FONC, alguns falando, não, juros não, ano que vem, então ainda foi pior ainda porque não pegou o FONC. O FONC não pegou o payroll. Até por isso o mercado... Só falou que foi muito baixo o som, mexeu? Já mexeu. Arrumou já. É muito por conta disso, né? Depois da ata, a curva ali, o yield curto lá dos bonds dos Estados Unidos caíram, enfim, as moedas contra o dólar começaram a se valorizar, então não só a ata foi um pouco mais amena, mas depois disso a gente teve aquele payroll lá e alguns dados de pedidos das fábricas, etc. Então, dando um pouco mais de apetite a risco ali ao redor do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente teve um fluxo ali para a bolsa, enfim, dólar caindo e bolsa dando essa respirada. Então, é interessante mencionar. Mas, de novo, a parte política ainda bem incerta, né? Sim, com a questão totalmente. de TCU, investigação do Cunha. Semana que vem o Cunha deve rejeitar o pedido de impeachment e a oposição, enfim... Pode votar, né? Vai pedir que, de fato, o impeachment seja aberto. E para isso só precisa de maioria simples, então semana que vem tem bastante coisa, tem os vetos também, provavelmente na terça. Será que vão voltar, né? Não tem, né? Eles falaram que não foi postergado, foi adiado, né? Vamos ver se volta aí. Mas beleza, o Helder aqui tá perguntando, pode comentar petróleo S&P 500? Sim. Petróleo, né? Você tem uma discussão de risco com esse problema na Síria, os bombardeios na Síria. O problema não é a Síria em si, e sim impactos ali. Disseram que hoje bombas da Rússia, no porta-aviões lá, algumas bombas caíram no Irã e não na Síria. E aí muita gente reclamando, os Estados Unidos reclamando, você de repente está atacando o Irã, não está vendo o que você está fazendo e tal. E o Irã, sim, com a abertura do mercado, ele vai ser um grande exportador. Isso poderia trazer o petróleo aí de novo para baixo. Mas no curto prazo, você pode ter um petróleo um pouco para cima. O que aconteceu essa semana é que saiu os dados da API de petróleo, estoque subiu muito e utilização do que o previsto, mais do que o previsto, os estoques de derivados e petróleo nos Estados Unidos, e você teve a utilização de refinarias abaixo. O que é isso? Eles compram o petróleo e refinam. Se a utilização diminuiu, você teria que ter uns estoques de derivados menores, mas não, os estoques cresceram perto do esperado e as refinarias foram menos utilizadas. Ou seja, o consumo de petróleo continua baixo nos Estados Unidos. Sobre o S&P, né, acho que tenderia a voltar um pouco, mas essa alta de juros sendo postergada também nos Estados Unidos acaba beneficiando também o S&P. Está em patamares caros, elevados, mas tenderia a beneficiar sim também o S&P. Muita pergunta de política e tudo mais, vamos tentar responder aqui, mas é bem vago, tá, gente? Porque não é um negócio que é por fundamento, não depende, né, do fundamento, sim, depende dos políticos, né? Porque
O TCU teve um julgamento técnico. Ah, foi político, não estou discutindo isso. Eles analisaram o relatório, contas, teve pedalada. Então, rejeitei as contas. Ponto, isso foi técnico. O Congresso, a gente sabe do político, né? Então, esperava-se que essa reforma ministerial acalmasse o PMDB e aliados, e não foi o que aconteceu. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Celso Niquim, SMP, vocês acham que a Dilma termina o mandato dela? Você já fala assim, olha, você só pode escolher, ou ela termina ou ela não termina. Só pode escolher uma das duas. É minha opinião, digo que eu acho que ela não, a probabilidade é maior dela não terminar. Ricardo Kim, tá? Concordo, acho que principalmente nesse final de ano e começo do ano que vem as coisas vão piorar, enfim, para ela na questão do impeachment. Até a oposição comentando que semana que vem, assim que provavelmente o Cunha vai arquivar o pedido de impeachment, assim que isso acontecer a oposição já vai pedir abertura de novo, e a gente até eles comentaram que não vão esperar o julgamento e a votação das contas da Dilma no Congresso, né? Só lembrando o trâmite, o TCU deu parecer falando para o Congresso rejeitar as contas da Dilma de 2014, mas a gente ainda tem a análise pela Comissão Mista de Orçamento, isso demora, então a votação ficaria mais para fevereiro do ano que vem, aí sim o Congresso votando essa questão, mas a oposição já falou que não vai esperar e talvez semana que vem a gente já tenha mais informação sobre isso, mas eu também acho que a probabilidade maior é que seja por TSE, seja por TCU, ela não continue no mandato, a gente tem mais 3 anos, né, e muita coisa pode acontecer, então difícil você ver ela aguentando ali com toda essa pressão política em cima dela. A economia, a própria expulsão dela, e agora você tem o político também contra ela, só piorou. Tribunal Superior Eleitoral e TCU também. Como vocês veem o mercado após impeachment? Depende, André. O mercado já corrigiu bem, né? A gente saiu de 44, pouco abaixo de 44 para 49 mil pontos. O mercado corrigiu. O que os investidores institucionais locais acreditam que se tivesse impeachment, a bolsa ficaria entre 50 e 55 mil pontos. Então, assim, pós-impeachment, a bolsa antes já vai corrigindo. Então, você acredita que tem impeachment, vai ser votado, tudo isso, os caras já vão comprando e aí já chega no patamar que quando acontece, às vezes até cai, né? Aquele famoso sobe no boato, cai no fato. Então, já acho que já corrigiria. E os investidores institucionais que nós pesquisamos, base aqui, tem até ajudado bastante a gente, né, a criar um consenso, tudo isso. Eles acham que entre 50 e 55 mil pontos teria um upside pequeno aí para a bolsa, e aí por fundamentos até 52 mil pontos ficaria caro. Só que eu acho que se tivesse uma troca, aí é a minha opinião, uma troca, a bolsa poderia andar, esquece um pouco o fundamento. Lembrando, em março, a bolsa foi a 58 mil pontos, só com o Levi falando, tem que fazer ajuste fiscal, corte de gasto, fazer isso. Então deram uma nota, assim, uma chance, uma credibilidade para o Levi antecipadamente. E depois voltou tudo quando ele não conseguiu aprovar nada. Se tem uma coalizão, Congresso, Planalto, uma troca, né? E você, em caso de impeachment, tem essa coalizão, bolsa sobe, esquece um pouco o fundamento, vão subir até ativos, entre aspas, ruins, ativos estatais, né? A gente brinca até o caso de botar Banco do Brasil para apimentar a carteira, mas só se tivesse uma troca. Quando a gente fazia pesquisa no passado, com os investidores, os mesmos investidores institucionais, eles acreditavam que bolsa com a Aécio era 68 mil pontos, com a Marina 62, com a Dilma 45. Por isso até quando foi a 58 mil pontos, falou, tá muito cara essa bolsa, não faz sentido nenhum. Mas por isso, acho que bolsa anda, dólar pode cair um pouco, DI também se acomodar, porque você, principalmente o investidor estrangeiro, ele vai dar um voto de novo de credibilidade na mudança. Tudo depende de como ela seria feita, quem é que viria, tudo isso, mas especificaria antes. O que você acha? Acho que, assim, dado uma vez dado que de fato vai acontecer, eu concordo que o mercado pode reagir para cima, mas o problema é que antes disso pode acontecer muita coisa ruim, né? Antes de você ter uma visibilidade maior do impeachment, por exemplo, pode Levi sair e causar estresse, pior econômica, downgrade até lá. Então, entre agora e o momento que o impeachment estiver claro e de uma forma legal, né? Sem essa questão de golpe, todo mundo falando. Na verdade, o que precisa ter fatos concretos. Então, daqui até lá, talvez você tenha um pouco de estresse e essa conversa de Levi saindo, downgrade, pior econômica, que pode puxar para baixo. Mas depois,
que tiver uma saída um pouco mais clara ali de alternância de poder, aí sim, a gente poderia ver uma reação positiva para ativos de risco. Boa. E também, pessoal, o que a gente espera desses vetos, eu acho que em algum momento até vão votar e vão passar, né? Vão votar com o governo. Por que eu estou falando com o Planalto? Por que eu estou falando isso? Ninguém também quer ser o padrinho da crise e de piorar a crise, né? Até porque se tiver uma alternância de poder, eles vão arcar com isso. Né? É isso aí. Então você começa a votar tudo contra. Teve alternância, agora vocês entram. E aí o PT também virar oposição, pode votar contra também e prejudicar isso. Então, acho que em algum momento eles começam também a melhorar isso. E lembrando, a Bolsa também subiu por conta disso. Reforma ministerial naquele momento, você teve na semana passada, e você teve a possibilidade de votação dos vetos. Óbvio que não ocorreu, o governo tomou derrotas e derrotas essa semana. Aí tem uma boa sinalização de que na terça-feira vai ter quórum para o voto dos vetos. Sim. Até porque a oposição, foi bem interessante, eu li algumas coisas que a oposição fala assim, a gente aprovou nosso ponto, a gente provou que a gente consegue ir contra o governo, a gente consegue segurar a pauta aqui, mas já deu o que tinha que dar, agora a gente vai votar, mas é isso que a gente queria mostrar. Então já aprovaram o ponto, também ficar postergando isso para sempre não vai ajudar ninguém, nem a oposição. Deve ser votada aí na semana que vem e deve passar, né, depois dessa reforma ministerial. Acho que uma vez dado o quórum, os vetos devem ser mantidos, mas a ver ali, de fato, o que chamou atenção essa semana foi pós-reforma ministerial não conseguiram juntar quórum 2 vezes, então realmente para a semana que vem a gente deve ver alguma coisa mais positiva nessa questão. Já aproveitando, que você acabou perguntando, é possível abrir o processo de impeachment sem a votação das contas no Congresso? Sim, né? Aquilo que a gente falou. Mesmo que o Cunha ele não aprove a abertura de pedido de impeachment, o Congresso pode de novo chamar a oposição, e aí se tiver a maioria 2/3, né, você pode novamente... No primeiro momento, só para analisar, é maioria simples, e aí depois normal 2/3, que é o mais difícil, né? Mas pode sim. A resposta à sua pergunta, sim. Bom dia. Por que o mercado até de certa forma reagiu bem com as rejeições das contas pelo TCU? Lá fora também melhorou. O Diego, não foi só aqui, foi principalmente lá fora, as commodities melhorando, um cenário melhor. E foi não foi o TCU que fez o Bolsa andar. A Bolsa estava até melhor no dia. Quando saiu a votação dos vetos, a Bolsa piorou na quarta-feira. E você teve o TCU. Mas então iniciou o processo de impeachment, o pessoal comprou? Não acho que foi isso. Acho que foi muito mais o cenário externo. De Estados Unidos, ata do FONC, e Estados Unidos já falando em não elevação de juros, a discussão de só ano que vem, né, Kim? Acho que lá fora. Se der um soluço lá fora, a gente pode sofrer no curtíssimo prazo, a gente pode sofrer, porque as coisas aqui não melhoraram, enfim, a economia continua ruim, a política bem certa ali, governabilidade não aumentou, pelo visto, então lá fora realmente está dando uma ajudinha aqui para a bolsa, dólar e juros. Só perguntando para comentar sobre Rumo, essa alta. Essa alta de Rumo é short squeeze, né? A gente estava conversando com a nossa mesa de aluguel, eles comentaram que diversos detentores de Rumo que emprestam papel chamaram o papel de volta. Então, isso aí dispara uma corrida ali para zerar as posições e devolver o papel por quem tomou emprestado. E aí acaba esticando Rumo, então é um pouco por conta disso. O fundamento continua ruim, a gente não recomenda exposição, mas vale ressaltar que essa recente alta aí é totalmente pontual por conta de short squeeze. E aí perguntaram um atirador falando, por favor, Vale 5. Vale 5, a última notícia que a gente teve foi a Vale vendendo a participação em uma das suas minas ali de bauxita, para uma norueguesa. Isso daí já estava no plano de desinvestimento da Vale. Enfim, é marginalmente positivo isso aí, obviamente, porque você vai reforçar a caixa num momento que a parte de receitas tem deixado a desejar por conta de preço de minério, então marginalmente positivo agora, curto prazo, mas o estrutural ruim, a gente não recomenda exposição à Vale. Em termos de valuation, ela está num patamar
mais alto do que foi negociado no histórico, sendo que agora a dinâmica de preço de minério tende a continuar pressionada, então você está num cenário mais desafiador negociando a um valuation mais alto que o histórico, então isso chama a nossa atenção, por isso que a gente continua cético com o Vale e com relação aos competidores globais também, ela segue num valuation, sempre tradeou com desconto e agora está lá no par ali, então o valuation não é uma barganha, cenário difícil ainda com China desacelerando e capacidade mundial aumentando, tende a pressionar preço, ficar fora de Vale. Boa. Podem falar de Banco do Brasil? Sim, Felipe Oliveira. Banco do Brasil, né, a gente não continua preferindo Itaú e Bradesco pelo retorno que eles geram, por não ter essa interferência governamental. Quando tem, aumenta a contribuição social sobre lucro líquido. Eles vão repassar isso para os consumidores, para os clientes. E no caso do Banco do Brasil tem toda uma interferência governamental, né? A gente estava aí vendo que o governo queria aprovar que os bancos grandes públicos pudessem comprar, ter uma participação em instituições financeiras. Para que isso? Senão é altamente desafiador, vai comprar alguém agora. Por quê? Para salvar alguém, né? Provavelmente. Alguém está mal das pernas, ele tem que salvar. Não tem que salvar nada, isso é FGC. Então a gente não recomenda. Óbvio, se tiver um impeachment, Banco do Brasil, Eletrobras e outras estatais andam. Mas a gente está monitorando isso para se tiver que em algum momento comprar Banco do Brasil, mas olhando Itaú e Bradesco, são duas barganhas aí, a gente já falou disso, Itaú estava, sei lá, R$25, R$24, está 30. E a gente segue recomendando. Você vem mais subida na bolsa até o final do ano? O Murilo está perguntando. Depende, Murilo. Depende muito do que vai acontecer e agora é o político. A gente tem 2 meses de bolsa, né? Porque agora tem os feriados e basicamente dezembro você tem um iniciozinho ali, depois não tem mais nada. Mas a bolsa, eu diria que ela está num nível ok. Mas dependendo do que aconteceu lá fora e internamente aqui a parte da política começa a andar, que eu acho que não vai andar nada de impeachment, só no ano que vem, por isso que eu acho que não teria muito trigger para a bolsa continuar andando. Perguntaram de Banrisul, a gente não gosta do banco, já perguntam isso constantemente, Banrisul tá barato, é barato, é igual real estate, está se acabando o banco, e a própria Moody's soltou num relatório dela que ela revisou o rating do banco para junk, ou seja, está com dificuldade de pagamento, podendo até dar default. Não acredito em default, mas é controlado pelo governo que está tendo um problema danado com suas contas. A gente não recomenda, retorne abaixo da Selic, fique em Itaú, Bradesco, tranquilo. Quando tiver que comprar Banco do Brasil, a gente vai falar, vai tentar pegar aí essa possível alta. O SMPC, Celso Inquinho, os IGPMs e IPCs FIP divulgados hoje mostram que a inflação continua bombando. Como o BC pode reverter essa tendência de alta de inflação sem aplicar o remédio tradicional de aumento de juros? A política monetária já foi feita, isso deve acontecer. É questão de médio prazo, mas eles mesmos vêm falando. O Tombini mesmo deu uma declaração no FMI, né, que está ocorrendo o evento, o G20 lá em Lima, no Peru, de que não vai elevar juros. Os juros chegaram num patamar que vão permanecer assim por um bom tempo. E a gente também acredita, já vem falando sobre isso, a gente não acredita em alta de juros. O Norte fez uma pergunta interessante, Kim. Sobre o setor siderúrgico, vocês sempre falam em short, ok. Como teve um rally aí, coisa de 25% dos papéis CSNs e menos igual, como vocês trabalham isso? Não tem stop? Você quer responder? São duas coisas aqui. A primeira é carteira, né? É uma pergunta bem interessante mesmo. E por isso que a gente não recomenda aqueles pares isolados, né? Muita gente, fala um par ali. A gente não gosta de fazer um long short, um par isolado, até porque você concentra muito ali. Se acontece algum evento não recorrente, algum short squeeze, algo nesse sentido, você tende a ter bastante prejuízo. Então, por isso que a gente faz uma carteira comprada contra uma carteira vendida. E com isso você consegue diluir bastante o risco. É o caso aqui, por exemplo, a gente só tem Uzi Minas na nossa carteira short. Só que a gente tem mais 5 ou 6 ativos ali. Então, é um percentual menor e tende a contrabalancear com o resto. Então, por isso que a gente gosta de fazer esse tipo de trade long contra trade short. A gente sempre, quando a gente fala da nossa carteira short, a gente não recomenda ficar direcional short só. A gente sempre gosta de fazer esse trade relativo, porque se alguns papéis da carteira short sobem, sua carteira long tende a subir. E o que a gente quer no longo prazo
performar melhor a carteira long que a carteira short. Então um pouco disso, mas obviamente se você é daqueles que gosta de fazer um long e short isolados, tem que colocar stop, não tem jeito, né? Não tem como você deixar solto assim. Mas de novo, a gente não gosta, a gente prefere fazer carteiras diluídas compradas de ativos que a gente gosta contra carteira diluída vendida de ativos que a gente não gosta. No longo prazo tende a performar bem. Boa. O trader perguntou se eu vou no conta corrente, tá? Agora não, provavelmente não irei, não recebi nenhum convite, mas vai ficar difícil, foi em cima da hora. O Rui fez uma pergunta aqui, por que não legalizar a maconha ao jogo ao invés da CPMF? Comente, por favor, Celso, porque é mais fácil e rápido você tentar aprovar a CPMF do que... Imagina a discussão que vai ser. Cenário horroroso, a gente pula, já respondido. JHSF teve uma venda, né, uma oferta de 200 milhões de dólares, uma parte assunção de dívida, 170 milhões de dólares, a outra em caixa para JHSF. Isso faria efeito, obviamente, para a companhia, tenderia a ser positivo no curto prazo, né? Ela recebeu uma proposta vinculante do seu acionista controlador, referente à venda conjunta, né, de 5 empresas de sua propriedade no exterior. Isso poderia ser positivo aí no curto prazo, para também até aliviar a dívida da companhia, mas é uma empresa que a gente nem olha a fundo. Sobre o IBR4, GFEM está virando o IBR3 por conta da conversão. E aí a conversão amanhã, na custódia amanhã, sábado, ninguém pode vender, e só volta terça-feira. Eu acho que as ações podem sofrer aí nesse período de por já terem sido convertidas. Quem converteu foi para conversão, tenderia a vender o ativo agora. Embraer tem boas chances de comprovável venda de aeronaves prevista para hoje, Augusto? Não tem venda ainda. A United, companhia aérea americana, falou que está conversando com a Embraer e com a Bombardier sobre a compra de aeronaves. Ela não decidiu. Informação da Bloomberg. Então toma só um pouquinho cuidado de... isso pode não ser anunciado hoje, pode não ser anunciado na semana que vem. Pode não comprar da Embraer. Pode não comprar da Embraer. A gente gosta do ativo, até pela exposição em dólar. Mas só toma um pouquinho cuidado com a notícia. Kim, o minério subiu cerca de 30% a 40% e vale diminuindo o preço de produção. Isso não vai vingar como positivo? Para curtíssimo. Primeiro que a queda no preço de produção é um pouco sabido já do mercado, enfim, faz parte do processo que a Vale vem passando de expansão ali de Carajás, principalmente para 2018, esse custo vai diminuir bastante. A gente nunca. Na verdade, a gente sempre chamou atenção para a gestão da Vale, que é muito boa, de fato, está cortando muitos custos ali, fazendo desinvestimento. Mas a questão é que aqui talvez não seja bastante, né? Estruturalmente, na verdade o minério subiu do low ali, né? Mas se a gente for ver, está num patamar bem abaixo ali do que costumou negociar há um tempo atrás, até em virtude desse novo cenário, a Vale cortou dividendos, etc. Então, de novo, isso aí ajuda marginalmente, óbvio que é sempre bom diminuir preço e custo de produção, e essa respirada do minério também ajuda, mas de novo, China continua desacelerando, diversos dados, PMI ali desacelerando, a gente tem entrada de capacidade, tanto com a Vale, Rio Tinto, BHP ali de minério já contratada, esse aumento de capacidade, então a gente deve ver ainda o preço de minério, apesar dessa respirada, num patamar baixo ainda, que vai prejudicar geração de caixa, até porque a Vale ela tem o CAPEX, né, um investimento muito forte para fazer. Nos próximos 2 anos, esse equacionamento vai ser difícil, vai ter que vender mais ativo, tem hora também que acaba ativo para vender, e ela tem aumentado ali um pouco o seu endividamento, seja por conta de dólar, seja por conta de menor receita. Então, de novo, acho que não é isso que vai salvar, é agora que é o ponto de inversão. É bom tomar cuidado e, assim como eu já comentei no começo do programa, o valuation de Vale não está uma barganha para você encher a mão agora, alguma coisa nesse sentido, muito pelo contrário, ficar de fora. O Felipe Oliveira voltando sobre o Banco do Brasil, mas é que o Banco do Brasil está dando mais de 10% de dividendos se você analisar dividendo anual, o valor da ação. Isso não seria importante? Seria se ela pagar dividendo, né, Felipe Oliveira? Dinheiro bom é no bolso. Às vezes o yield é alto. O yield é alto porque a ação caiu e vai pagar menos dividendo na frente, né? Então fica difícil. É isso aí, então prefiro ir Bradesco com 6%. Um exemplo é Vale. Vale, quando você fala que o dividend yield é alto, é porque a ação caiu e você está olhando o dividendo passado. Isso. Agora ela cortou dividendo, ano que vem ninguém sabe se vai ter dividendo, então dividend yield pode ser 0 até, enfim, nada impede. Mukif, fazendo uma pergunta aqui, tem alguma notícia que fundamente essa alta toda do setor de varejo? Sim.
perspectivas de inflação e juros futuros estão em queda. Então, juros futuros ajudam, né? A expectativa quando você tem de não aumentar juros, olha a BR-Malls que aconteceu quando a curva, ela opera justamente contrária à curva de juros. A curva de juros arrefeceu o futuro, BR-Malls começou a andar. É muito isso, BR-Malls é um player disso, e a varejo. As outras também que dependem de crédito. Se você começa a arrefecer a curva de juros para frente, quer dizer que os juros podem começar a cair mais na frente, e aí acaba ajudando o setor de varejo. Foi isso sim, o que até porque também bolsa também andou, né? Mas esse seria o principal driver aí para o setor. O Rock Trader perguntando, estou chegando agora, não sei se já falaram, mas tem algum motivo para a queda de BIF, Minerva? O dólar está fazendo Fibra, Suzano, Minerva, JBS, Embraer, todas mais ou menos sofrendo ali muito por conta do dólar, exportações, o dólar vem sofrendo aí dia após dia. Em caso de impeachment, o mercado de câmbio deve ficar mais estável no médio prazo? Acredito que sim, Macedo. Acredito eu que sim. Kim, você prefere GGBR ou Goal? Na verdade, se for pensar bem, é GBR3, né? Porque Goal, tá. Você tem... É porque ele perguntou GBR4 ou Goal 4. Tá. O ideal seria GBR3, porque Goal você tem a questão ali que talvez tenha um aumento de capital. Você também tem uma OPA, o julgamento de OPA rolando ali na CVM, que ela pode ser obrigada a fazer uma OPA e estender uma compra que ela fez de GGBR3 há tempos atrás. Isso aí pode ter pressão de caixa também, então metalúrgica ficaria mais de fora. Agora, GGBR4 você pode ter também pressão, porque se ela tiver que fazer OPA, alguma coisa nesse sentido, ela vai vender GGBR4 para comprar GBR3. Então, no final das contas, se tivesse que ficar em algum, a GGBR3 seria a mais indicada, mas de novo a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor siderúrgico e nem a Gerdau, mas se tiver que escolher, teria que ser a 3. Boa. Podem comentar em Embraer é um ativo que a gente gosta, até falei um pouquinho antes, né? Principalmente quando você tem feiras, essas medidas, você aumenta o backlog, que seria o que é contratado para ela entregar no futuro de aviões. A gente gosta de empresa muito bem gerida, tem só o risco do projeto KC-390, que é do governo, né, um avião de carga do governo, e o governo chegou a dar calote na empresa, né, tem sempre esse risco, eu diria, mas o mercado lá fora até vai indo bem, né, em relação à companhia. A gente não gosta de empresa aérea. Pô, mas você fala para a Embraer, que é fornecedora, né? Vamos botar aqui, na época que o Luquinha não era nem nascido, há 15 anos atrás. O Lucas não era nem nascido aqui, ele não consegue nem alcançar a câmera. Gente, ele sobe no banquinho para poder mexer na câmera. Ele não viu. Pô, eu via. Tinha uma época que era, você comprava passagem pela Transbrasil, Varig, VASP, OTAN. Não é OTAN das organizações, né? TAM, só. O que acontece? Quais são as empresas que tem hoje? Nem a TAM existe mais. Pô, existe. Não, foi comprada pela LAN do Chile. Ela é chilena, ela não é mais brasileira. Então, e outras três já acabaram. A Varig foi comprada pela Gol, Transbrasil acabou, VASP acabou. Aí hoje a gente tem a TAM, que é LAN, a Gol, que tá... Eu vi que a Gol, depois do carnaval, não vai mais ter viagem internacional, não vai mais fazer. A situação não tá complicada, não tá mais vendendo passagem depois do carnaval. Não sei se é verdade, eu ouvi isso. A Gol, que tá mal das pernas, isso porque a Gol começou em 2002. É recente. Pô, você falar de uma empresa que tem 13 anos, não tem nada. Gol, aí você tem a Avianca, que entrou no mercado e Azul. Aí some a Gol, TAM virou LAN, aí surge outra empresa aérea. É sempre assim, mercado assim, ou vende para Delta, que é o que está se aventando da Gol. Então, é impressionante aí o setor aéreo. Mas a Embraer é fornecedora de avião, então sempre precisa ali, ela fornece avião. E um avião que é focado, um avião mais econômico, um avião menor, atinge diversos aeroportos, e Azul também bombando e outras mais. Por que Banrisul está subindo mesmo com a Moody estando rebaixado para adiante? O papel caiu muito, não sei, LCP nem sempre... Aquilo que a gente falou no início, de repente no dia que falar assim, tem um impeachment, a bolsa já subiu tanto que no dia cai. A gente está falando que a bolsa vai subir, então depende do nível que vai estar por lá. Vamos lá. Ainda vale comprar BB Seguridade, mesmo depois dessa alta? A gente gosta, acha que vale sim. Porque está um ativo mesmo, a gente falou isso, estava 11 vezes lucro, a gente perturbou, 11 vezes lucro, aumentando nossas carteiras mensais, que estão indo muito bem, ainda bem. Está 12 vezes, subiu 10%. Mas ainda não voltou para aquele patamar. Estava 18. Ainda está bem atrativa, e a gente até recomendou algumas estruturas, né, ali. Tem uma estrutura que é bem interessante,
que você escolhe um vencimento, por exemplo, 3 meses, daqui 3 meses, e você dobra essa recuperação de curto prazo. Quer dizer, se BBSE subir 6%, você ganha 12%. Obviamente você trava ali nesse 12%, mas é uma rentabilidade já bem interessante. E se cair, você fica exposto ao mesmo jeito, como se estivesse no ativo. Então, para quem já tem BBSE, é bem interessante fazer essa estrutura, porque tem custo zero e você potencializa essa volta de curto prazo e dobra em um determinado valor. Bem interessante, a gente já passou isso para os nossos clientes. Você que é nosso cliente, entre em contato com o assessor e o assessor vai entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados. A gente aqui, enfim, bem forte nessa parte de derivativos, sempre sendo conservador, né? Boa. Tem o pessoal falando aqui, o Rock Trader ajudando aqui, falando que aquele barco que virou tinha 5 mil cabeças de gado da Minerva. Pode ser. Não... Era exportação para Venezuela, né? O barco que virou e afundou com as cabeças de gado. É impressionante isso. O pessoal perguntou de Itaúsa se valeria a pena comprar. Sim, a gente continua gostando, né? O ativo também andou. A gente gosta e também gosta de Bradesco. Itaúsa também ficou para trás em relação a Itaú. Eu não vi mais perguntas, Ricardo Kim. Teve uma aqui. Se a gente vê short squeeze nas siderúrgicas, a mesa de aluguel, ainda então, não, né? Teve uma época que até teve alguma coisinha, porque o nível de short ele é muito alto, né? Se for ver o nível de aluguel sobre as ações em circulação é bem alto, principalmente os em Minas ali encabeçando. Mas nada muito crítico por enquanto. Mas sempre tem que ficar de olho nisso. Boa. Teve uma pergunta aqui de CEMIG, a gente segue não gostando do ativo, interferência governamental, né, num ativo que tem geração de energia, teve o problema da São Simão, Miranda e... esqueci a outra, São Simão, Miranda, esqueci, né, sexta-feira, a idade chegando, né, não foi Belo Monte, é São Simão, Miranda, vou lembrar, as 3 usinas que ela acaba perdendo a concessão, ela vai ser reembolsada por isso pelo governo. Jaguara, boa. Não é, Luquinha, não é Santo Antônio. Criança não sabe o que fala, fala besteira. Né? Meu Deus do céu, não é. Tentou colar aqui, o Kim falou certo, ele tava aí falando. Não é isso. Vai beber sua Coca-Cola, comer seu chocolate, vai lá, hoje é dia, sexta-feira, véspera de feriado. Hoje pode, Deus. Hoje pode. E dia das crianças, por isso que eu tô falando. Ele parece ter 15 anos, ele sobe sempre um degrauzinho pra mexer ali na cama. Quando você vê tremendo, é porque ele tá tentando subir, ele empurra. Mas Jaguara, bem lembrado pelo Kim, ela perdeu as concessões e isso representa 40% da geração de energia dela, fora que não consigo comprar ativo, recomendar ativo que tem interferência governamental. E aí tem o governador do estado lá tendo problema, tudo isso, que pode segurar a tarifa. Ano que vem, mas é só eleições municipais, sim, mas o pessoal vai começando a preparar, né? Viu, não elevei a tarifa. Lembra da Copel, que fez o Requião lá? Quem morou lá fez, mas foi bom para os consumidores, porque não levou a tarifa, mas prejudica a companhia. Não, previsão para a semana que vem de bolsa não dá, Diego. A gente acaba não fazendo. Acho até que o índice poderia voltar um pouquinho, mas a gente sai gostando dos ativos que a gente sempre fala, principalmente setor financeiro. O Bicudo ele tinha perguntado na questão de ficar comprado para o feriado, etc. O que vale lembrar, né, ele perguntou quais os riscos, né, do exterior, etc. Na verdade, acho que não só exterior, mas você, cada vez mais com essa volatilidade no cenário político, você ficar comprado muito tempo ali, por exemplo, fim de semana, o risco aumentou muito, né? Porque, comparativo, você num feriado cenário, ainda? Você num cenário normal e estável, passar o fim de semana comprado, você pode sair um monte de coisa no fim de semana. Agora, você ficar comprado num ambiente totalmente volátil, com um negócio de política podendo sair no fim de semana, e mais segunda-feira a gente fechado e China... reportando dados, Estados Unidos, etc., o risco aumenta, é isso que dá para falar. Mas, de qualquer forma, a gente não faz nenhum trade de curtíssimo prazo assim, mas vale não iria comprado. Destacar. Eu não iria comprado. Obrigado, Alvio aqui falando parabéns pelo trabalho. Vamos lá ver o que dá, porque a gente fala assim, vai encerrar e o pessoal começa a mandar mais perguntas, muita, e tá estourado o tempo, produção. Luquinha, acorda, tá estourado? Larga a Coca-Cola. Tá de todinho hoje ele. Tá estourado ou não? Não, pode falar, obrigado. Se a gente tem previsão do lucro SMP para, em relação ao terceiro tri, em relação ano contra ano, tem que olhar, não tenho aqui de cabeça, a idade já chegou, complicado, não lembro aqui SMP, mas a gente tem um crescimento. Eu vou ter que te responder isso na terça-feira. Me cobre, terça-feira eu trago aqui e falo.
CETIP, por favor, é um ativo que a gente gosta, mas só que é um ativo que não é barato, é um ativo hoje caro. Então tem outros ativos que a gente prefere, por exemplo, BB Seguridade, a CETIP no atual cenário. Continuam as emissões de debêntures, todas as emissões, né, no segmento de renda fixa e vão continuar com esses juros elevados por um bom tempo. Além disso, você ainda tem um certificado de operações estruturadas que a gente espera que saia esse ano, né? Toda hora fala que vai sair. O que só que prejudica a companhia é a parte da GRV, que é o registro de gravames, que é quando você compra um automóvel financiado, tá lá, né? Que ela coloca, né? É ela que faz aquela emissão, ela que cuida toda essa parte. Tem a discussão de um cartório digital para imóveis também. Se a gente participaria também seria interessante. A gente gosta, só que é um ativo caro. Ela perguntou também de CSN, aí você já emenda para a gente encerrar. CSN não gostamos, endividamento extremamente alto, a gente está falando de 5,6 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa, bem alta. Ela está fazendo alguns investimentos, mas esse equacionamento vai ser bem difícil. Esticou bastante, em termos de valuation também ficou perigoso, a gente não gosta de CSN ali, esse endividamento vai preocupar e trazer dor de cabeça ainda. BVMF é um ativo que negocia múltiplo alto, né? Eu diria, né, compra ou venda, mais manutenção, Luiz, porque é um ativo mais para olhar para longo prazo. No curto prazo eu não compraria, tá? É um ativo que tem um beta alto, então assim, o que é o beta? É a correlação dele com a bolsa. E é na casa de 1,30, 1,40, ou seja, se bolsa sobe 10, ela teria que subir 14%. Se bolsa cai 10, ela teria que cair 14, 13, 14%. Então é um beta alto. Como eu não vejo trigger, um gatilho para a bolsa continuar subindo, eu acho que é um ativo que hoje, se você falasse assim, só pode escolher um dos dois. Não pode ser manutenção, compra ou venda, eu não teria o ativo, não compraria ainda, esperaria. Mas também não shortearia ainda, tá? Se BC poderá aumentar os depósitos compulsórios dos bancos para conter a inflação? Acho que não, porque se fizer isso, você olha para frente, depois vai precisar de crédito, os bancos vão dizer, não dou crédito, prefiro não dar, vou ferrar o governo. E por último aqui, Estácio, perguntaram de Estácio aqui. Estácio, na verdade, setor de educação ali, né? A gente prefere Kroton. Estácio é uma boa empresa, mas a gente prefere num momento de mudanças e instabilidade ali do FIES, etc., ficar numa gestão que a gente considera melhor que a gestão da Kroton, melhor gestão do setor. A gente acha que eles tendem a gerar mais valor no médio e longo prazo. É só essa questão, mas a gente gosta das duas grandes em detrimento das menores por conta de liquidez e menos exposição no consolidado a FIES, já que o ensino à distância de Estácio e Kroton é bem maior do que de Ser e Ânima, tá? Acho que é isso aí, gente. A gente tá mais tempo mais do que estourado aqui. Luquinha chamando a atenção junto com o Sala, o Homem das Cavernas, aqui pra gente encerrar. Aproveita o final de semana de vocês, cautela, tem feriado na segunda-feira, aproveita com a sua família, filhos e tudo mais. Eco-Rodovias não é pra ter aí, fique fora ainda de concessões, não vale a pena, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela audiência. Hoje não foi como a gente gostaria, mas é sexta-feira, a gente entende. Aproveite o final de semana, como eu falei, com a sua família, com tudo mais. Segunda é feriado, terça a gente está de volta. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Bom fim de semana e até semana que vem.